Fala, meus amigos, saudações vascaínas, eu sou o Juninho, tô chegando aqui para esse pré-jogo de Vasco e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Você tá no canal Machão da Gama, vamos conversar sobre essa partida que é de suma importância para o Vasco da Gama. Eu sei que você aí não tá muito confiante para essa partida, vou ser sincero, eu também não tô preocupadíssimo, né? Acho que se o Vasco voltar de Porto Alegre com algum ponto, a gente já tá no lucro, né? Vamos ser sinceros aqui, já vamos começar esse vídeo com sinceridade, mas futebol é aquela coisa, né? Imprevisível, por isso que o futebol é tão apaixonante. Então a gente vai falar aqui sobre essa partida, passar os detalhes, a provável escalação do Vasco da Gama e ver o que a gente pode esperar dessa partida de logo mais contra o Grêmio em Porto Alegre, onde o Vasco precisa muito dessa vitória, né? Porque a gente está numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, ali na zona do rebaixamento, e tem mais uma oportunidade, quem sabe, de sair desse Z4. Então, deixa aí o seu like, é importante você deixar o seu like aí para o vídeo ser indicado para mais vascaínos. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva, estamos aí pertinho dos 120 mil inscritos, 120 mil vascaínos, a sua inscrição é muito importante. Vai rodar a vinheta, vou tomar a aguinha aqui enquanto roda a vinheta e depois da vinheta a gente conversa. Então é isso, meu amigo, Vasco e Grêmio se enfrentam hoje pelo Campeonato Brasileiro às 4 da tarde lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. A partida será transmitida pela Globo, pelo Sport TV e pelo Premier. Então, aí TV aberta, né? Todo mundo vai poder acompanhar essa partida do Vasco da Gama, horário nobre do futebol, domingo 4 da tarde. E claro, né, que o torcedor do Vasco, eu, você, a gente está muito preocupado com essa partida. A gente acha que é muito difícil, né, infelizmente, o Vasco conseguir um resultado positivo lá em Porto Alegre. Essa partida que deve ser provavelmente a última oportunidade do Ricardo Sapinto. Eu acredito que uma derrota hoje, o treinador vai acabar sendo demitido durante a semana. E assim, eu acho que o Vasco, depois dessa partida contra o Grêmio, que realmente é uma partida muito difícil, o Vasco entra aí numa sequência onde ele precisa pontuar. O Vasco vai ter a sua sequência mais fácil, entre aspas. Eu boto entre aspas porque nada pro Vasco é fácil. Mas é dali que eu consigo ver o Vasco tirando alguns pontos, né? Se o Vasco passar dessa sequência aí sem fazer uma boa pontuação, vai ficar realmente muito difícil o Vasco escapar dessa situação que a gente está agora. Depois do Grêmio, o Vasco tem a seguinte sequência. O Vasco pega o Fluminense em casa, o Santos em casa, o Atlético Paranaense fora, o Atlético de Goiás fora, Botafogo e Curitiba em casa e o Red Bull fora. Então acho que essa sequência aí de 7 jogos é onde o Vasco pode tirar alguns pontos para ficar numa situação um pouco mais confortável e depois nas rodadas finais conseguir ali o que resta para escapar do rebaixamento. Então a gente entra numa sequência decisiva, né? Após esse jogo contra o Grêmio, a gente entra numa sequência decisiva, por isso que é tão importante nesse momento a gente saber se o trabalho do Sapinto vai continuar ou não, porque se for para mudar, a hora de mudar é agora. É mudar agora para pegar essa sequência aí depois dessas partidas onde o Vasco tem mais chance ali de pontuar, vamos dizer assim. Bom, e para esse jogo contra o Grêmio a gente já deve ter aí uma escalação polêmica, vamos dizer assim, né? A informação do Globo.com é de que Lucas Ribamar deve continuar no time titular, apesar da atuação constrangedora dele na última quinta-feira, que eu até disse e reafirmo aqui, depois daquela atuação, o Vasco tinha que rescindir o contrato do Ribamar no vestiário, né? O contrato dele que vai até 31 de dezembro só, era para rescindir ali, não tinha mais que vestir a camisa do Vasco, uma coisa pavorosa, uma coisa vergonhosa, lamentável. Mas o Ricardo Sapinto pode dar mais uma oportunidade hoje para Lucas Ribamar, já que o Germancano ainda não volta, né, por conta da Covid-19, e o Thiago Reis é um atacante um pouco mais lento. O Ribamar seria aquele cara, o Vasco deve jogar no contra-ataque, né? Então é um cara para, na velocidade, puxar mais contra-ataques. E também pesa na decisão da comissão técnica do Vasco o fato do Ribamar ajudar mais na marcação, né? Está sempre voltando ali e tal. Então pode ser que o Ribamar seja titular hoje na equipe do Vasco da Gama, mas também não é nada garantido porque o Ricardo Sapinto está sempre mudando a escalação, está sempre, enfim, muda em cima da hora, a gente não pode cravar nada. O Vasco tem de desfalques para essa partida o Andrei suspenso, Cano e Jadson por isolamento social, né, e por conta da Covid-19, além dos goleiros Alexander e Filterman, que não chegam a ser desfalque porque são terceiro e quarto goleiros.
Aliás, falando em goleiros, o Fernando Miguel deve retomar a posição de titular, né? Ele ficou ali afastado um tempinho por conta da Covid, já tinha voltado e ficado no banco na partida contra o Defensa e Justiça, mas aí após a falha do Lucão, né, o Vasco muito provavelmente vai preservar o Lucão depois daquela falha. Existe sim a possibilidade do Lucão ser titular, isso ainda vai ser decidido, né, entre o Lucão e Fernando Miguel, mas a tendência, por conta da experiência, né, de ser um goleiro mais cascudo, o Vasco nessa pressão danada, a tendência é que o Fernando Miguel volte nesse time titular. E outro também que volta para essa partida é o Thales Magno, também começa como titular. Volta também o Léo Matos, que ficou no banco de reservas na partida contra o Defensa e Justiça na última quinta-feira. Então algumas mudanças aí nesse time do Vasco. A provável escalação de logo mais é a seguinte: Fernando Miguel, aí os três zagueiros, Marcelo Alves, Miranda e Castan, Léo Matos, Marcos Júnior, Léo Gil, Benítez e Neto Borges, e na frente Thales Magno e Ribamar. Talvez Gustavo Torres, mas para mim também não muda muita coisa se é Ribamar ou Gustavo Torres, os dois são o mesmo nível, né? O Ribamar é o Gustavo Torres brasileiro e o Gustavo Torres é o Ribamar colombiano, é a mesma coisa os dois, então juntos os dois não dá um, não muda muita coisa. Mas esse deve ser o time do Vasco aí, apesar do Ricardo Sapinto ter treinado algumas variações táticas, né? Informação do Lucas Pedrosa de que o Sapinto treinou variações táticas e fez testes na equipe titular. Ele até disse também, o Sapinto gosta de fazer surpresas, né? Então pode ser que ele mude a escalação aí, a gente só vai saber mesmo em cima da hora. O treinador muda bastante, meio confuso, né? Parece que ele já meio que perdeu o elenco. A gente viu aí a situação do Felipe Basso, por exemplo, que saiu aí dos treinamentos, discussão, enfim, um clima muito esquisito mesmo no Vasco. Mas uma vitória pode mudar tudo, né? E se tem alguma coisa que a gente pode se apegar é que nos piores momentos, assim, nesse Campeonato Brasileiro, quando a gente achou que o Vasco ia levar uma sapatada por conta de desfalques e coisa e tal, por exemplo, contra o Santos, por exemplo, contra o São Paulo, foram onde o Vasco fez até as suas melhores partidas no Campeonato Brasileiro, né? Aquele 2-2 com o Santos na Vila, 1-1 com o São Paulo no Morumbi, onde o Vasco jogou bem, poderia até ter saído com a vitória. Então, quem sabe o Vasco não surpreende hoje também contra o Grêmio, né? Vai ser surpresa para todo mundo. Acho que o Vascaíno está bem desanimado para essa partida, mas quem sabe o Vasco aí não consegue surpreender o Grêmio e fazer um resultado positivo. E tem que fazer um resultado positivo, tem que pelo menos pontuar, né? Porque a distância ali, a coisa na zona do rebaixamento está ficando um pouquinho mais complicada. Já está ali, o Vasco com uma vitória hoje não chega em 15º, né? O 15º já está 4 pontos acima do Vasco, então o Vasco nesse momento está na briga direta só com o Sport, só essa posição que o Vasco conseguiria ganhar em caso de vitória. Então o Vasco não pode deixar ali a galera se afastar, não. Como eu disse, a gente tem aquela sequência depois de 7 jogos, que é onde o Vasco pode arrumar alguns pontinhos a mais. A situação é bem difícil, meu amigo, bem difícil, é desgastante demais, mas eu espero que hoje à noite, né, depois que acabar o jogo, eu venho aqui nesse pós-jogo para poder, de uma forma mais aliviada, comentar uma vitória, comemorar com vocês, porque, enfim, eu acho que a gente merece muito, a gente já está sofrendo demais aí. 2 vitórias nas últimas 13 rodadas do Campeonato Brasileiro é muito pouco. Então é isso, hoje é uma partida decisiva para a permanência de Sapinto, pode ser que ele entre com o Ribamar titular e... difícil, vamos lá, é isso. Tamo junto, palpite, né? Tem que palpitar. Vamos lá. Ah, não vou palpitar não. Não vou palpitar não. Vai você. Deixa aí. Vou deixar essa responsabilidade com vocês. Palpita aí, deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser essa partida de hoje. Tamo junto, saudações vascaínas, um abraço. Até a próxima.